Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo, é um estudo minucioso dos livros da Bíblia. Hoje nós estamos no livro de Levítico, vamos ler o capítulo 2, que chegamos até aqui, graças a Deus, estamos caminhando bem. E eu quero adiantar para vocês o que nós estamos comentando o que a Bíblia está comentando no livro de Levítico, principalmente no capítulo 1, no capítulo 2, que agora a seguir, nós iremos entender o que Deus passou para Moisés para que aquela nação de Israel viesse a fazer. Então, Deus mandou eles fazerem holocaustos e levarem ofertas. Então, essa oferta que está no livro de Levítico, ela não é utilizada para nós na nossa geração. Por que ela não é utilizada? Então, eu quero explicar, deixar bem claro, para que alguns dos irmãos não venham pensar que vai fazer isso e vai ser agradável aos olhos de Deus. Que não vai ser. Por que eu vou explicar por que não vai ser o que tem aqui no livro de Levítico, por que essas ofertas que falam aqui, hoje nós não podemos realizá-la nos nossos dias atuais. Por quê? Quando Deus ele tirou o povo de Israel de lá do Egito, o povo estava escravizado e estava sem lei. Não tinha lei que assegurasse esse povo no caminho de Deus. Então Deus, com mão forte, por isso foi com uma mão muito forte, que ele conseguiu, ele tirou o povo do Egito, dessa escravidão. E ele ensinou esse povo a como que esse povo deveria se comportar aqui na terra, como que deveria seguir as leis dele, de Deus. Então ele passou todas as instruções, todas as ordenanças, todos os mandamentos. Ele explicou detalhadamente como que ele queria que o homem viesse a fazer para receber um perdão de Deus, andar nos caminhos de Deus e ainda fazer essas oferendas, que eram holocaustos, sacrifícios que tinham que ser feitos, ofertas que eles deveriam dar para a remissão do pecado que eles cometiam aqui na terra. Só que por que hoje a gente não faz mais esses tipos de holocaustos, mais esses tipos de ofertas? Por que hoje nós não fazemos? Porque quando Jesus ele veio aqui na terra, ele veio ser o cordeiro. O cordeiro que fala aqui em Levítico, que Deus manda que Moisés falasse para o povo, para que o povo viesse a ser perdoado. Esses cordeiros que levavam até o holocausto, esses cordeiros era para imputar, para tirar totalmente o pecado daquela pessoa que estava levando aquele cordeiro para ser sacrificado. Jesus, ele quando veio aqui na terra, ele veio como cordeiro. Então, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado, ele tomou para ele. O pecado do mundo inteiro, ele tomou para ele, quando ele foi crucificado. Por quê? Que vale, uma pessoa vale muito mais do que muitos animais. Muitos animais. E Jesus era um ser inocente, totalmente inocente. Ele foi um santo. Ele veio aqui na terra e ele morreu na cruz, na morte de cruz, para perdão dos nossos pecados. Hoje, se nós queremos ser perdoados das nossas iniquidades, dos nossos pecados, nós temos que passar para essa lei, por essa lei, até Moisés, passar por essa lei de Moisés até Jesus. E Jesus tomou, como Jesus tomou para ele todos os nossos pecados, parou ali em Jesus. Então, Jesus, ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote que foi imaculado, para que remissão dos nossos pecados.
Você, para ser perdoada, para ser perdoado, você tem que andar nos caminhos de Deus. Porque o próprio Jesus falou que tudo que ele fez, que ele faz, que ele fez na época, foi para a remissão dos nossos pecados. Ele veio aqui na terra, nos ensinou a andar no caminho de Deus. Ele voltou à memória, tanto que ele mesmo, ele falou que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Por que ele veio cumprir? Porque o tempo de Jesus, o pessoal já estava assim num esquecimento, não estava mais tão aflorado, mais como era no tempo de Moisés, quando Moisés tirou o povo, né, do Egito, e quando Deus passou essas instruções todas para eles. Então já tinha passado gerações e gerações, então eles não estavam mais tanto adequadamente, né, nesse ritmo que eles tinham que fazer. O Davi, ele conseguiu fazer. Na época de Davi, ele fazia holocaustos, ele fazia esses sacrifícios, ofertas, tudo ele fazia, que ainda era na época dele, ele ainda passou por isso. E na época de Jesus, eles também celebravam, né, esses holocaustos, só com menos, né, com aquele menos fervor, não era mais com aquela adoração toda. Aí Jesus, ele veio e tomou para ele, né, para si, todas as nossas iniquidades. Então, todo o nosso pecado hoje, nós devemos pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. É como se você tivesse levando Jesus Cristo, né, para o altar, para diante de Deus. Por isso que ele fala, tudo que pedires ao Pai em meu nome, porque Jesus, ele veio como cordeiro. Por isso que ele mesmo diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então, se nós tivermos pedir perdão, vamos pedir perdão para Deus, né, dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. É como se você estivesse pegando um cordeiro e apresentando a Deus e falasse assim, me perdoa em nome desse cordeiro. Esse é o holocausto que você vai fazer. Então, talvez você fale assim, ficou então bem mais fácil pedir perdão para Deus, né? Que aí você chega para Deus e fala, me perdoa meus pecados em nome de Jesus. É bem mais fácil do que você, né, gastar dinheiro com holocausto, com essas coisas, com carneiro, com cereais, com ofertas de cereais, tudo para pedir perdão. Ficou assim, no modo de pensar, ficou mais fácil, que você não vai gastar dinheiro para fazer isso. Só que Deus, ele exige santidade. Hoje, para que você faça isso, você tem que ter uma santidade. Você não pode fazer as coisas de qualquer forma. Você não pode chegar na presença de Deus e pedir perdão, sendo que você não terminou aquele pecado seu. Você vive em pecado e todo dia você está lá diante de Deus pedindo perdão. Você não tem temor a Deus. Você só pede perdão, perdão, só que você não tem nenhum temor, nenhuma obediência aos mandamentos dele. Aí que está o seu erro de você não ser perdoado. Ah, mas eu não sou perdoado, se eu pedir perdão para Deus, eu não sou perdoado. Não, você não vai ser perdoado, não. Se você, de qualquer forma, de qualquer maneira, você não vai ser perdoado. Porque na Bíblia, quando Deus exigia os holocaustos, ele exigia de ovelhas as primícias da terra, as primeiras ovelhas. Ele exigia do bom e do melhor. Você não poderia levar um animal com defeito, um animal aleijado, um animal doente, um animal velho, um animal imprestável, um animal que não reproduzia mais. Você não poderia levar até o altar para pedir perdão por seus pecados. Então, isso é a referência
Deus quer o melhor. Então você não pode ir diante de Deus, pedir perdão para Deus de qualquer maneira. Você tem que chegar na presença de Deus já purificado de seus pecados. Aí, em obediência à palavra dele. Aí você chega para ele e pede perdão. Por isso que muitas vezes você vive orando, vive jejuando, vive pedindo perdão, só que você não recebe esse perdão. Porque você faz de forma errônea. Você não faz o seu perfeito. Aí você fica perguntando ainda para Deus por que ele não te ouve, por que as coisas acontecem, as coisas com você, que você vive pedindo perdão, que você vive jejuando, vive orando, mas só que você não vive com temor, você não vive com obediência aos ensinamentos dele. Talvez você nem sabe, nem conhece a palavra dele. Talvez você já só conhece de ouvir falar. Porque você vai na igreja, talvez você já nasceu dentro de um lar evangélico, já nasceu dentro de uma igreja, mas você não conhece ainda Deus. Você não conhece os mandamentos dele, você não conhece como ele age. Tá vendo? A diferença de como é conhecer Deus. Conhecer Deus é você ir no fundo e na intimidade dele. Saber como que ele age. Por que ele te colocou aqui na Terra? Talvez você não sabe, você acha que ele te colocou aqui na Terra simplesmente porque ele quis te colocar e pronto. Você não entende. Você já está cansado, talvez você já leu a Bíblia, mas talvez você fala para mim, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Mas só que você não leu com temor para que Deus viesse até você e revelasse a palavra dele. Por que Jesus, quando andou aqui na Terra, ele falava em parábolas? Aí muita gente perguntava, por que você só fala em parábolas? Porque ele falava para os escolhidos dele. Ele estava falando para os escolhidos de Deus. Não era para qualquer uma pessoa que ele estava falando. Por isso que muita gente não conseguia interpretar Jesus Cristo. Achava que ele falava muitos mistérios. Não era que ele falava em mistérios. Ele falava claramente, só que as pessoas não conseguiam interpretar a palavra dele. É igual a Bíblia. A Bíblia no Velho Testamento, as pessoas não sabem interpretar a Bíblia no Velho Testamento. Por que as pessoas não sabem interpretar? Porque elas não procuram. Elas não procuram com amor, com honestidade, andar em obediência, esses ensinamentos. Por isso que Deus às vezes não revela para você. Hoje é muito difícil Deus revelar para alguém. É muito, muito difícil, porque a incredulidade do ser humano chegou a um ponto que é impossível Deus trabalhar em alguém. Aí talvez você fale, mas por que a palavra dele ainda está tão viva aqui na Terra? Por que você fala assim que está impossível ele não trabalhar? Gente, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por si só, ela já é viva e eficaz. Nem precisa de nós, pregadores. Deus fala com a pessoa no seu interior. Seja religioso ou não, seja um ateu, um espírita, qualquer pessoa, Deus não faz extinção de pessoas. Tanto quanto Jesus andou aqui na Terra, uma multidão andava atrás dele. Uma multidão, e essa multidão não era uma multidão só de religiosos, era uma multidão sedento da palavra dele, dos ensinamentos dele. Eram pessoas que não foram escolhidas, eram pessoas que não eram israelitas, que andavam atrás de Jesus. E a gente prova, ele tem prova na Bíblia, bem categórica, que pessoas estranhas que eu falo, é pessoas que não tinham, que não eram para ser escolhidas, mas foram escolhidas porque elas temeram a Deus.
Às vezes você é uma pessoa escolhida, mas você não temeu a Deus. Por isso que o próprio Jesus falou, eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. Talvez você está rejeitando Jesus, está rejeitando Deus. Por isso que as coisas não vão bem com você. Você vai na igreja, ouve a palavra dele, chega em casa, esquece tudo que você aprendeu. Você não tem temor durante a semana diante de Deus. Você não tem temor à palavra dele na rua, com os amigos. A sua casa, sua boca é uma boca que sai bênção e maldição. Você não pensa no que fala. Você não faz como dizer, você não faz uma mudança dentro de você. Você leva a sua vida de qualquer jeito. E acha que isso é normal, acha que isso está tudo bem, que todo mundo faz isso, você segue a maioria. A Bíblia nos condena. A Bíblia nos condena de seguir a maioria. Nós temos que ser povo separado. Nós temos que ser o mínimo, o pouquinho. Deus não quer quantidade. Deus não quer quantidade. Ele quer qualidade. Ele quer perfeição. Ele quer obediência. Você pode ir numa igreja e falar, eu gosto daquela igreja, tem muita gente, vai muita gente lá. Deus não quer quantidade. Ele quer qualidade. Ele quer obediência. É isso que os evangélicos, os religiosos, têm que ter em mente. Não só isso, mas as pessoas também. Tem muitas pessoas que não são evangélicas, não frequentam igreja nenhuma. E elas têm muito mais obediência à palavra de Deus do que os próprios evangélicos que estão dentro de uma igreja. Que tem, ouvido a palavra de Deus. Que entra no ouvido e sai no outro. Povo surdo, É como aquelas pessoas, como do próprio Jesus na parábola ele falou, é pessoas que estão construindo a casa deles na areia. Aí um vento vai, qualquer coisinha que o diabo é a coisa mais fácil, soltar uma setinha ali, acabou com o lar, destrói o lar. Por quê? Porque não está edificado em Deus. O lar está construído em meio a mentiras, falsidade, engano, prostituição, cheios de pecado. E Deus não habita em casa suja. Deus não habita em casa suja. Talvez sua casa, o quê? A sua filha. O que a sua filha faz dentro de casa? Anda com shortinho curto dentro de casa? A sua esposa anda com shortinho curto? Abre a porta para receber visita? Está com roupa indecente dentro de casa? A nossa vestimenta tem que ser do mesmo jeito que nós saímos, andamos dentro de casa, tem que ser como andamos lá na rua. Não pode haver diferença. Ah, mas eu estou em casa, o que tem? Não tem nada a ver. Tem a ver, tem tudo a ver, porque é na sua casa que Deus habita. Como que Deus vai habitar na sua casa? Você não tem vergonha de ficar só de shortinho, só de camisetinha, de roupas escandalosas dentro de casa, sabendo que Deus pode estar dentro da sua casa? Como que você quer que o Espírito Santo te visita dessa forma? Se quando Deus viu Adão e Eva no paraíso, o que ele foi fazer para eles? Que eles estavam nus, eles perceberam que eles estavam nus. Deus imediatamente foi fazer roupa para eles vestirem. Santidade ele quer. Ele quer santidade. E o que você anda fazendo?
Não cobra de Deus algo que você não fez. Não cobra, achando que Deus tem que fazer tudo para você. Achando que quem é Deus é você e Deus é um empregado seu que tem que te obedecer. Não cobra. Se você não agir, não mudar, você não vai receber bênção de Deus. Deus não vai habitar na sua casa. Primeiro, você não pode ter palavrão na sua boca. A Bíblia condena nossa boca. A Bíblia condena de falarmos palavrão, palavras indecorosas. Indecorosas. Infelizmente, hoje, é coisa mais normal uma pessoa falar um palavrão. É coisa normal. Você vai numa igreja, às vezes o cara tá lá pregando, solta um palavrão que... Só na misericórdia, só na misericórdia. E você acha que Deus está ali naquele local, habitando naquele local? Quando Jesus estava aqui na terra, quando ele ia nos templos, ele ficava observando as pessoas. E ele batia ferozmente em cima dessas pessoas. Tanto quanto quando ele foi no templo, que ele chegou no templo, ele deu uma revolta tão grande, ele sentiu tão com ódio daquele povo, que aquele povo estava na igreja, todo mundo estava indo lá na igreja, dizendo que ia adorar a Deus, mas estava fazendo o quê? Estava comercializando ali na casa de Deus. Ele sentiu uma revolta tão grande que ele julgou aqueles cambistas, tudo aquelas coisas que eles estavam vendendo ali no templo, e chamou a atenção daquele povo. Hoje é comum, né? Até no púlpito, não é nem fora do templo, é no púlpito lá, o próprio pastor chega lá, irmãos, aqui, ó, fulano de tal tá vendendo esse óculos lá na ótica tal, visita a ótica dele, irmãos, olha que óculos maravilhoso, lindo, olha só. Irmãos, lá na churrascaria do irmão Cláudio, lá faz um churrasco maravilhoso. É essas coisas que tá dentro da igreja. Olha, o CD do irmão fulano já saiu. Oh, CD maravilhoso. Olha, irmão, isso aqui é uma bênção para você ter em casa. É com essas palavras medíocres, né? Covardes. É que eles enchem o ouvido de vocês e tira a atenção da adoração a Deus. É com esse tipo de palavras. É o que vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir mentiras? Palhaçada dentro da igreja? Recentemente eu vi um vídeo de uma igreja até muito famosa, não vou dizer o nome, não estou aqui para dizer nome de apontar dedo para ninguém, mas quem é dessas igrejas sabe do que eu estou falando. Leva as criancinhas dentro da igreja, cada um vestida tipo de um animalzinho, para dentro da igreja. A irmã que está regendo essas crianças coloca um boneco parecendo Jesus Cristo bem grande na frente dela e acha que está louvando a Deus. Está fazendo lindo para Deus. Está ensinando aquelas crianças a adorarem os animais, a adorarem fazer como o pessoal lá da Índia que adora vaca, idolatria dentro da igreja. Se coloca uma imagem que é uma figura tipo de Jesus Cristo, quem sabe como que é Jesus Cristo? Está idolatrando, já ensinando a criança que aquela imagem é Jesus Cristo. Aquela criança já nasce com aquela, não pode fazer isso com essa imagem é Jesus Cristo. Sendo que a própria Bíblia nos fala que nós não devemos adorar imagem, fazer imagem nem de figura nenhuma.
Nenhuma. A Bíblia condena. Nos 10 mandamentos condena fazer imagem de escultura. Aonde que está a religiosidade? Aonde que está a sabedoria desse povo? Já ensinando nossas criancinhas, as criancinhas a celebrarem, a honrarem isso. Quando essas crianças crescerem, essas crianças vão achar normal isso. Vamos adorar todos, tudinho é para adorar. Esse daqui é Jesus Cristo. Vamos fazer, né, tatuagem. Aí faz tatuagem daquela imagem que parece que todo mundo fala que é Jesus Cristo, vai fazer no braço e achar que é normal. Nós temos que tomar cuidado. Se você quer ser santo, você quer realmente receber a bênção de Deus, o que a Bíblia fala? Abandoneis o mundo e tudo que nele há. Deixa isso para quem quer fazer. Mas você que entende, que é um conhecedor, que quer mesmo adorar a Deus de corpo, alma e espírito, é o que Ele nos manda, tem que corrigir isso em você. Tem que abandonar o mundo. Aqui na Bíblia não tem figura nenhuma. Por que a Bíblia não é figura? Mas hoje em dia, você tem Bíblia aí tão ilustrada, né? Ilustrada que você olha assim, é mais ilustração do que a própria escrita. Tem Bíblia que é recheada de ilustração e pessoas gostam. Ah, é bonito, né? Aqui, olha aqui. Ensinando as crianças no caminho errado. Não está edificando. O que aquelas ilustrações está vendo ali? O diabo pode colocar coisas na imagem da criança ali. O diabo está usando mesmo. O diabo é asqueroso. Hoje uma criancinha se vê uma imagem de Jesus Cristo, né? Que eles falam, que o mundo fala que é Jesus Cristo, ela já sabe. Ah, daqui é Jesus Cristo. Vai numa sala de aula, que tem muita criança numa escola, e mostra lá essa imagem. Toda criança vai falar que aquilo lá é Jesus Cristo. E é a população, a sociedade, acha lindo, maravilhoso que ela conhece Jesus Cristo. Que lindo, né? Que lindo. Temos que ter muito cuidado. Temos que conhecer a palavra de Deus e seus ensinamentos. Então, o que eu vou ler aqui para você não é para você fazer. É só para você entender como Deus, ele pede do melhor, do nosso melhor. Ele já exigia do povo de Israel, logo no começo, ele exigia melhor, ele exigia santidade. Preste atenção, vamos ler. Pega a sua Bíblia. Vamos ler em Êxodo 2. Se alguém fizer uma oferta de farinha ao Senhor, sua oferta seja de flor de farinha. Coloque nela azeite e ponha ela, e sobre ela ponha incenso. E ele a traga aos filhos de Arão, o sacerdote, e o sacerdote toma um punhado de flor de farinha com azeite, com incenso, e este o queimará esta parte por oferta memorial sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o restante da oferta de cereais seja para Arão e seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Se alguém oferecer cereais de alguma coisa assada ao forno, seja de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeites, e coscorrões ázimos untados com azeite. E se tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, seja de flor de farinha, não fermentada, assada com azeite. Por que Deus, observa, as ofertas que Deus pede aqui quando você vai fazer um bolo, fazer alguma coisa que você ia fazer, você não poderia fazer com fermento.
Por que fala? Por que não podia fazer com fermento? O fermento, ele simboliza o mundo. Você está entendendo? O mundo, as coisas do mundo. Porque quando você coloca fermento numa massa, ela cresce. Quando você vai lá no mundo, o mundo está cheio. O mundo fantasia. O mundo pode tudo. Então Deus já tinha isso. Já passava para nós essa ideia, esse entendimento. Que nós não devemos pegar nada do mundo. O fermento aqui simboliza o mundo. Tanto que quando tem a Páscoa, quando ele fala para fazer pães ázimos, para retirar todo o fermento da sua casa. Porque o fermento significa todo pecado na celebração da Páscoa. Você tira tudo que é fermento da sua casa. Até o pão você não pode colocar fermento. Para você se santificar para a celebração da Páscoa. E as pessoas pensam, hoje em dia, fazem Santa Ceia, pega o pão com fermento, o pão levedado, e dá na Santa Ceia, as pessoas comem como se estivesse comendo algo santo. Aquilo não é santo. Aquele pão que parte na Santa Ceia na sua igreja, aquele pão não é santo. Não é aquele tipo de pão que Deus quer que você come na época da Santa Ceia. Aquele pão é pão do mundo, porque tem fermento ali. E ele pede pães ázimos. Vamos continuar aqui. Parta em pedaço e deita azeite sobre ela. É oferta de alimentos. E se tua oferta for oferta de alimentos cozidos na frigideira, seja de flor de farinha com azeite. E traga a oferta de alimentos ao Senhor, que seja feita destas coisas e seja apresentada ao sacerdote que a levará ao altar. O sacerdote tomará a parte memorial da oferta de alimentos e o queimará sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o restante da oferta de alimentos seja para Arão e para seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que fizerdes ao Senhor seja preparada com fermento. Tá vendo? Tá escrito aqui, gente. Acompanha comigo se você está duvidando. Acompanha essa leitura. Eu estou em Êxodo 2, agora eu estou no versículo 11. Olha o que ele fala. Nenhuma oferta de alimentos que fizerdes ao Senhor seja preparada com fermento, porque não queimeis nada fermentado, nem nenhuma mel deve ser queimado como oferta queimada ao Senhor. Como oferta das primícias podeis oferecer ao Senhor, mas não subram sobre o altar como cheiro suave. E todas as tuas ofertas de alimentos, salga-as com sal. Não deixe faltar o sal da aliança de teu Deus. Aqui o sal está representando a santidade. Está representando a sua aliança que você está fazendo com Deus. A sua obediência. Por isso que ele fala que não deve faltar o sal. Não deve faltar a obediência a Deus. Porque o sal, ele é algo que traz sabor aos nossos alimentos, quando você come um alimento. E oferece sal em todas as tuas ofertas. Se trouxeres oferta de alimento das primícias ao Senhor, oferece como oferta de alimentos as tuas primícias. Espigas tostadas ao fogo, o grão trilhado de espigas verde. E derrama azeite sobre ela, e põe incenso sobre ela, é oferta de alimentos. E o sacerdote queimará seu memorial, parte do grão trilhado e a parte do azeite com todo o incenso, como oferta queimada ao Senhor. Como eu falei para vocês, isso aqui foi no tempo de Moisés, foi na época que até Moisés, até Jesus Cristo, ainda tinha que ser feito como fala,
esse ritual. Tinha que ser feito assim. Só que depois que Jesus morreu na cruz, nós devemos entrar na presença de Deus como nossa oferta. Nós seremos a oferta. Como que nós seremos a oferta? A nossa santidade, a nossa obediência. Isso que nós devemos levar para Deus. Por isso que o próprio Jesus falou que quando você for dar uma oferta, levar uma oferta na igreja, você tinha que lembrar, se você magoou alguém, você não podia dar aquela oferta. Se aquela oferta veio de algo ilícito, se aquela oferta veio de roubo, você trapaceou alguém e pegou aquele dinheiro, então aquela oferta não seria válida. Tanto que Jesus, quando ele olhou aquele povo dando oferta, ele falou que quem deu mais oferta, a oferta que foi mais maior ali, foi a oferta da viúva, que ela deu apenas umas pequenas moedas que ela levou, mas ela deu da sinceridade, da pureza do coração dela. Ela deu tudo que ela tinha. A obediência a Deus ela estava levando. Não foi de roubalheira, ela não roubou de ninguém. Ela não trapaceou ninguém. Muitas das vezes você quer levar uma oferta gorda para a igreja, achando, né, um valor alto para a igreja. Mas da onde surgiu essa oferta? De que maneira que você conseguiu esse dinheiro? Talvez foi uma maneira ilícita, trapaceando alguém, roubando alguém. Porque o roubo não significa, o furto não significa só você chegar de mão armada, não. Quando você vende algo muito caro, fora do valor do mercado, e você acha que, eu poquei, né? Eu poquei, ainda conta pro outro, eu poquei, eu vendeu um carro, né? O carro estava cheio de defeito, aí você vendeu e falou que o carro não tinha defeito nenhum. Aí você vai lá e ainda pega a sua oferta que vendeu lá, mostra pro pastor, como se estivesse engrandecendo. Você está engrandecendo quem? Você está enchendo bolso de pastor. Só isso. Bolso de pastor que você está enchendo. Você acha que você está agradando a Deus por isso? Você não está agradando a Deus. A sua oferta, nem para Deus, foi a mesma coisa de você nem ter dado, porque ele ignorou. Deus não precisa do nosso dinheiro. O mundo é de Deus. Tanto que ele criou o mundo. E ele vai destruir o mundo. Quando Jesus precisou de dinheiro, o que ele fez? Ele foi lá no rio e pescou dinheiro lá no rio. Ele não precisa do seu dinheiro. Tanto que Jesus, quando ele estava, né, profetizando, estava pregando a palavra dele, aí chegou um homem, né? Eu vendi tudo, eu dei isso, eu distribuo meu dinheiro pobre. Jesus falou, vai e vende tudo que é seu e distribui aos pobres. Aí ele pegou e ficou assim. Aí quando Jesus falou, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Porque por causa do amor ao dinheiro. Aqui na terra, o dinheiro é Deus. Porque o dinheiro compra tudo. Compra tudo que você quiser. Tudo. Não tem nada. Se você tiver dinheiro, aqui na terra compra tudo. Você compra juiz, você compra desembarcador, você compra tudo que você quiser aqui na terra com dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Você compra tudo. Só que você não compra a sua vida. Quando Deus chega na hora, eu vou te recolher, meu filho. Quando chegar a sua hora de Deus recolher, só com Deus você não consegue barganhar. Você chega para Deus, olha, eu vou te dar tanto dinheiro, você pode dar todo o seu dinheiro que tem. Deus não quer dinheiro seu.
A hora que ele chega para pegar você, para vir buscar você, chegou a sua hora, ó meu filho, acabou seus dias aqui na terra, acabou, é agora, vamos embora. Tanto que ele não te avisa. Deus não avisa para ninguém que hora que ele vai vir buscar. Por quê? Porque senão você pode ficar de sobreaviso, né? Fazer bastante maldade. Suponho que ele te avisa, olha, José Carlos, amanhã, tal horas, tal minuto eu venho te buscar. Aí você, que bom. Hoje eu vou para farra, vou gastar todo o meu dinheiro, vou pegar meu dinheiro, vou estourar meu dinheiro. Amanhã eu vou ficar em jejum o dia todo porque Deus vai me buscar tal hora. Deus não é bobo. Deus você não engana, não. Não engana. Você pode enganar qualquer homem aqui na face da terra. Você pode ser o homem mais sábio do mundo. Como Salomão, né? Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E todo mundo sabe para onde ele foi. E aí? Pensa, gente. Os nossos dias aqui estão contados. E não depende de nós, não. Não depende de nós, não. Não depende de você. Eu tenho muitos anos de vida, eu vou gozar essa terra. Quando eu tiver velho, eu vou procurar esse negócio de religião e vou me consertar com Deus. Ninguém sabe que minuto que você vai, daqui a pouco, talvez o seu dia que você está achando que quando você ficar velho você vai ser, vai para procurar Deus, talvez você vai daqui a pouco. Talvez você não tem nem 3 minutos de vida. Você acha que Deus vai te avisar? Filhinho, bonitinho. Você é uma pessoa importante aqui na Terra. Eu gosto muito de você. Gente, ele falou isso, foi só para quem? Ele falou para Moisés, né, que ele ia recolher ele. Mas por quem era Moisés? Moisés era uma santidade tão elevada que nenhum homem conseguiu, talvez, essa santidade que Moisés tinha. Porque Moisés, Deus fez ele como um Deus aqui na terra. E Deus só avisou para ele, também não falou o dia nem nada, sobe no monte que eu vou te recolher. Ele já sabia que ele ia ser, Deus iria recolher ele lá no monte. Agora, e você? Você pode ser toda autoridade aqui na terra, mas para os homens, não para Deus. Não para Deus. Não existe nenhum que Deus fala assim, olha, tal hora, tal dia, se prepara, porque tal dia, tal hora eu vou te recolher. Não existe. Nunca existiu e nem vai existir. Sabe por quê? Porque ele mesmo disse assim que ele vem como ladrão. Você sabe que hora que o ladrão vai pegar você? Você tem ideia? Talvez você anda, né, armado até os dentes. Mas na hora que o ladrão vier pegar você, você está mais desarmado do que tudo. Porque a sua arma está dentro do carro, do porta-mala do carro, ou está dentro do guarda-roupa da sua casa. A hora que o ladrão bate com um revólver em cima de você, cadê você? Você está totalmente despreparado. Encontra você bem, tranquilão na sua casa, né? Talvez comendo churrasco, tomando uma cervejinha. Aí o ladrão aponta lá, te leva tudo. Ou o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que o povo não estava preparado para essa enchente que teve lá. Levou quantas cidades que não foram destruídas. Às vezes você está aí na sua casa aí. Daqui a pouco dá um terremoto aí, um tremor de terra que ninguém sabe de onde vem. E aí? Gente, nós temos que estar preparados a qualquer momento. A qualquer momento. Nossa vida, nós temos que ter uma intimidade séria e honesta e obediente com Deus. É isso que Deus quer. Obediência, quero e não sacrifício. Ele já falou isso. Ele só quer obediência. Obediência aos ensinamentos dele.
Vamos aprender a conhecer o nosso Deus. Você tem que se preocupar com Deus e não com homens aqui na Terra. O que o homem vai dizer de você, o que o homem vai falar de você, se pouco está lixando. Você tem que pensar que Deus, o que Deus está pensando de você. Como que Deus está te vendo? Está te vendo como? Mulher, como que Deus está te vendo? De batom até vermelhão, com brincão, parecendo a Jezabel, né? Tá de quê? De shortinho curtinho dentro de casa, de bustinhozinho dentro de casa. Aí para a igreja ela se veste, né? Como fosse a mulher mais santa. Você acha mesmo que Deus está agradando de você? Que a nossa conduta, o nosso vestimento tem que ser como em casa e como na rua. Tem pessoas que para ir no shopping é uma roupa, para andar de casa é outra e para ir para a igreja é outra roupa. Ah, eu não vou na igreja com essa roupa. Cuidado, Deus está de olho em você.